Olá amigos do canal Viva Israel, aqui é o Davi Almascani de volta com mais um vídeo direto do Oriente Médio, direto de Israel, e hoje eu vim trazer algo super especial que poucos sabem que realmente aconteceu, e eu vim trazer essa informação aqui direto para vocês. Eu tive uma semana aí de férias, mais ou menos uma semana sem produzir vídeos, e muita gente ficou preocupada, a gente tá tudo bem, só que o inverno chegou em Israel e eu decidi tirar uma semana aí de férias, mas agora já voltamos com as últimas notícias, com as informações mais importantes do Oriente Médio, direto para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui em Israel e tentar calcular o que vai acontecer daqui para frente. Então a gente vai começar pelo que foi mais surpreendente, que quase ninguém falou, que pela primeira vez em décadas, representantes civis de Israel e do Líbano sentaram frente a frente. Você viu isso aí em algum lugar? Eu tenho certeza que não, porque quando se trata de algo positivo, que Israel está buscando alguma coisa para não entrar em um novo conflito, isso nunca é divulgado. Em uma mesa de negociação sentaram-se juntos israelenses e libaneses, e dessa vez não foram militares com um americano intermediando essa conversa no meio. Foram diplomatas. Isso aconteceu no dia 3 de dezembro, na cidade de Naqoura, uma cidade pequena ali no sul do Líbano, na fronteira com Israel. O encontro foi na sede da UNIFIL. Lembra da UNIFIL, aquela força da paz da ONU que na verdade não faz nada de paz e nem cumpre com o que deveria ser feito? Esse grande encontro aconteceu na sede da UNIFIL, onde eles supostamente deveriam manter a ordem entre o Hezbollah e Israel. Para entender por que isso é tão grande, a gente precisa lembrar uma coisa: Israel e Líbano, não somente Israel e Hezbollah, tecnicamente ainda estão em guerra. Não tem tratado de paz, não existe há décadas nenhum tipo de tratado de paz entre Israel e o Líbano. Estou falando do Líbano, somente do Líbano e não do Hezbollah. É claro que com o Hezbollah também não existe nenhum tipo de tratado. Nas últimas décadas, qualquer conversa entre os dois lados foi sempre através de canais militares com os americanos no meio. Agora, do nada, a gente tem um embaixador libanês aposentado, o Simon Karan, sentado na mesma mesa que um cara do Conselho de Segurança Nacional de Israel. E isso é inédito, nunca aconteceu. Mas deixa eu contar aqui para vocês exatamente os detalhes, porque isso é importante. O gabinete do Netanyahu confirmou que ele pessoalmente autorizou mandar um representante civil para o encontro, e olha que o comunicado oficial israelense falou em estabelecer bases para uma relação para cooperação econômica entre os dois países, cooperação econômica entre Israel e Líbano. Se você falasse isso há um ano atrás, quando o Nasrallah ainda estava vivo, mais ou menos aí um ano e pouco atrás, vocês provavelmente iriam rir da cara de quem falasse esse tipo de coisa. Pois é, mas foi isso que o gabinete informou depois da conclusão dessa conversa. Do lado libanês, a reação foi um pouco aí mais cautelosa, claro, por medo de reações do próprio Hezbollah. Eles não vão falar exatamente o que eles pensam, então eles vão continuar na mesma narrativa, dizendo que é óbvio, por medo do Hezbollah. Mas ainda assim, foi surpreendente que o presidente Joseph Aoun, na quinta-feira, dia 4, disse que a reunião foi positiva, que o objetivo é afastar os ventos de uma segunda guerra, e fez questão de dizer que a linguagem das negociações tem que substituir a linguagem da guerra. Isso aí são palavras bem fortes vindas de um presidente libanês. Eu acho que eu nunca tinha ouvido nenhum presidente libanês falar algo parecido com isso. O primeiro-ministro lá do Líbano, Nawaf Salam, foi ainda mais direto. Ele deu uma entrevista para a Al Jazeera na mesma quarta e disse que o Líbano está pronto para negociações que vão além de questões militares com Israel, mas deixou claro que a normalização estaria ligada a um processo de paz mais amplo. A próxima reunião já está marcada para o dia 19 de dezembro. Aí você me pergunta, será que não vai ter guerra por conta dessas reuniões? Isso não quer dizer absolutamente nada. Tudo pode mudar de uma hora para outra. E você me pergunta por que a guerra ainda não estourou de verdade lá no Líbano. Primeiramente, ainda temos representantes americanos no Líbano tentando pressionar o governo libanês a fazer com que o exército desarme o Hezbollah. E esse é um dos motivos. Os Estados Unidos estão tentando de todas as formas para que a guerra não recomece no Líbano. É simples assim, e esse é o motivo, claro, disso ainda não ter começado. E eu devo lembrar a vocês que o Papa esteve por lá, o Papa já saiu de lá, e o prazo americano terminaria no final de dezembro. Então ainda tem um tempo aí, um espaço para negociações. Eu acho muito difícil, praticamente impossível, que não entraremos em uma nova guerra contra o Líbano. Enquanto isso, tudo estava rolando por lá, o Líbano viveu mais um momento histórico, né, que foi pouco falado, aqui em Israel pelo menos, mas foi divulgado aí no mundo inteiro, que foi a visita do Papa Leão XIV. Ele chegou em Beirute no domingo, dia 30 de novembro, e foi embora na terça, dia 2. Isso foi a primeira visita de um Papa para o Líbano desde 2012. Faz muito tempo que um Papa apareceu por lá, e isso também atrasou a reação de Israel, atrasou os ataques israelenses contra alvos libaneses, contra alvos do Hezbollah, mas lembrando que os ataques já recomeçaram, os ataques ali contra alvos do grupo terrorista Hezbollah no sul do Líbano já recomeçaram.
Todos os dias a gente tem 1 ou 2 ataques da Força Aérea Israelense. Alguns são mais divulgados, outros são menos divulgados. Isso se chama rotina de guerra ou rotina de guerra entre guerras. A gente está num período aí de entre guerras, um ponto de calmaria, mas logo logo a gente vai voltar a um ponto de maior intensidade. O mais interessante agora do ponto de vista geopolítico foram as mensagens que o Papa passou. Ele pediu para os jovens libaneses ficarem no país em vez de imigrar para a Europa, o que anda acontecendo muito no Líbano por conta da crise econômica que existe por lá e os riscos de guerra. Então tem muita gente migrando para a Europa e o Papa pediu para que eles não façam isso, para que eles continuem dentro do Líbano. Será que os europeus acordaram de uma vez? Eu acho que ainda não. Isso é só uma mensagem de alguém que pensou um pouco fora da caixa e está vendo que a Europa está indo para o buraco. Ele disse também que o Vaticano é amigo de Israel e que quer ser uma voz mediadora. De um lado ele diz que é amigo de Israel, mas aí mencionou a solução de 2 estados para o conflito e disse que Israel continua rejeitando e não falou absolutamente nada sobre o Hamas. Nada. Todo respeito ao Papa, mas é típico discurso de líderes do Ocidente contra Israel. E tem mais uma, o próprio Hezbollah mandou uma mensagem para o Papa, o Hezbollah mandando carta para o Papa. Na mensagem, o grupo falou do compromisso com a convivência das comunidades religiosas do Líbano e pediu responsabilização internacional de Israel. É um movimento bem interessante porque mostra que o Hezbollah está tentando se posicionar como uma força política legítima lado a lado com o exército libanês e não como uma organização terrorista que ele é de verdade. No dia 4, o exército israelense mandou avisos urgentes para moradores de várias aldeias no sul do Líbano, avisou que iria atacar e atacou infraestruturas militares do Hezbollah no Líbano. Lembrando que essas infraestruturas são preparo do Hezbollah para uma guerra contra Israel. E esses ataques são para evitar essa guerra. Tem gente que fala aqui, mas por que Israel está indo lá atacar? Israel não deveria fazer isso. Israel precisa fazer isso para que não aconteça um outro 7 de outubro. Israel já não é mais o mesmo de antes. Tem gente que ainda bate na mesma tecla achando que Israel está se comportando exatamente como se comportava antes do dia 7 e isso não é verdade. Todo mundo que tenta colocar um novo lançador de míssil, uma nova fábrica de drones, Israel vai lá e destrói essa fábrica. E a mesma coisa vai acontecer também no Irã, porque o Irã já está construindo novamente toda a sua estrutura de mísseis. Israel está de olho nisso, os Estados Unidos também estão de olho nisso, em tudo que acontece no Irã. E em breve, provavelmente, deveremos ver mais uma guerra entre Irã e Israel, exatamente para impedir que o Irã possua novamente aquela quantidade absurda de mísseis que eles tinham antes da guerra. E essas operações são uma resposta direta às violações do cessar-fogo pelo Hezbollah. Lembrando que existe um acordo de cessar-fogo e não um acordo de paz entre Israel e o Hezbollah. E com toda razão, Israel precisa fazer esses ataques cirúrgicos. E a gente não precisa pedir desculpa para ninguém. O grupo terrorista está tentando reconstruir a capacidade militar no sul do Líbano, coisa que o acordo de novembro de 2024 proibiu o Hezbollah de continuar se rearmando ou aumentar suas capacidades bélicas no sul do Líbano. Então Israel está agindo como xerife da região, está cuidando da sua própria sobrevivência e a gente não precisa vir aqui e pedir desculpa pelo que Israel está fazendo, porque Israel precisa fazer isso para poder garantir a sua sobrevivência. Simples assim. E na terça-feira, no dia 9, o ministro da Defesa, Israel Katz, fez uma visita ao Comando Norte e falou uma coisa muito importante. Ele disse que Israel precisa manter uma zona de segurança na fronteira com o Líbano e também nos altos do Golã. Elogiou a atividade ofensiva das forças israelenses e disse que a missão é proteger os cidadãos de Israel de qualquer ameaça, seja do Líbano ou da Síria, porque a Síria também é uma ameaça para Israel. Pelo acordo, Israel deveria ter saído do Líbano em janeiro de 2025 e não saiu. Sabe por que Israel não saiu? Porque Israel mantém presença em 5 pontos estratégicos no sul do Líbano que são necessários para proteger as comunidades do norte, porque o Hezbollah não cumpriu com a sua parte, então Israel não vai cumprir também com a sua parte. E o Líbano, o governo libanês reclama dizendo que é violação do acordo, mas a gente precisa entender que o Hezbollah não cumpriu com a parte dele e Israel não vai pegar e sair da onde se encontra neste exato momento, que garante, em parte, a segurança do norte de Israel. E agora vamos para o ponto crucial, que é o ultimato americano. O prazo que a administração Trump deu para o Hezbollah se desarmar termina no dia 31 de dezembro. Isso mesmo, menos de 3 semanas. Faltam menos de 3 semanas. E, meus amigos, todo mundo sabe que esse prazo é impossível. Eles tiveram todo o tempo do mundo para se desarmar e não fizeram isso. Fizeram exatamente o contrário. Eles se rearmaram. Então, esse prazo é impossível de ser cumprido, ou seja, jamais conseguirão entregar em 3 semanas, já falaram que não vão fazer isso, mas esse é o prazo para eles entregarem todas as armas até o fim do ano. Isso não vai acontecer. E na segunda-feira, um jornal libanês que é ligado aos xiitas publicou que Israel mandou um recado bem claro, dizendo que a conversa diplomática não significa que os ataques vão parar.
E Israel está certo, não dá para confiar que o Hezbollah vai cumprir o acordo nenhum. A história já mostrou isso pra gente várias vezes e toda vez que deram chance para o Hezbollah, ele usou para se rearmar e dessa vez não será diferente. A pergunta que todo mundo faz é: o que acontece depois do dia 31? Fontes libanesas dizem que autoridades foram avisadas que o prazo final para resolver a questão das armas do Hezbollah no norte do Litani é o começo do ano. Se não desarmar, a ameaça é de escalada. E eu vou dizer uma coisa aqui sincera para vocês, talvez seja isso que precisa acontecer para resolver o problema de uma vez por todas. Então vamos deixar aqui só registrado nos vídeos as próximas datas importantes. Dia 19 de dezembro, quando o comitê se reúne mais uma vez, e 31 de dezembro, que é o prazo do ultimato americano. O que acontece nessas duas datas vai definir muito do que vem por aí. Esse é o vídeo de agora, meus amigos. Se alguma coisa grave acontecer no Oriente Médio, abrirei uma live direto de Israel. Um abraço a todos os amigos e até o próximo vídeo.